Olá, minha gente, está começando agora mais uma edição do Cidade Esporte. E hoje, dia de entrevistas, no programa vamos conversar com o professor Pedro de Almeida, formador de atletas de alto nível no atletismo paraibano, no atletismo brasileiro e internacional. Ele que é formador de muitos e muitos atletas que já conquistaram muitas medalhas em competições e, claro, atletas que estão aí disputando competições ainda nesse momento. A gente vai conversar com ele no segundo bloco, bater esse papo bacana com o professor Pedro de Almeida, que é daqui da Universidade Federal da Paraíba. Falando também de meia maratona cidade de João Pessoa, as inscrições terminaram e quase 2.000 atletas vão participar da corrida esse ano aqui na capital. Corrida que faz parte aí das festividades de aniversário da cidade de João Pessoa e acontece no dia 11 de agosto, tá? E vamos falar também de Jogos Pan-Americanos. Vamos trazer o quadro de medalhas atual do Pan-Americano e aí, já no decorrer, no papo com o Pedrinho, né, que eu sempre chamo de Pedrinho, é o Pedro Almeida, a gente entra também batendo papo sobre o Pan-Americano e o Parapan, tá bom? A gente volta já. Muito bem, de volta aqui no Cidade Esporte, nós vamos agora começar falando de Jogos Pan-Americanos. E você já pode acompanhar aí na tela o quadro de medalhas atual da competição. Os Estados Unidos lidera com 33 ouro, 24 prata, 21 bronze, 78 medalhas no total. O México tem 14 de ouro, 10 de prata, 25 de bronze, 49 no total, é o segundo colocado. O Brasil é o terceiro com 12 de ouro, 10 de prata, 18 de bronze, um total de 40 medalhas. No segundo bloco, no papo com o professor Pedro Almeida, a gente vai bater um papo também, falar sobre Jogos Pan-Americanos e também Jogos Parapan, que são os Jogos Paralímpicos do Pan-Americano, e ele vai trazer isso aqui e muito mais, falando de atletismo conosco. E a corrida, a meia maratona Cidade de João Pessoa, teve aí as suas inscrições encerradas, e foram encerradas no dia de hoje. A corrida esse ano vai acontecer no dia 11, agora de agosto, né? É um domingo, as provas de 5 quilômetros e a prova de 21 quilômetros, que é a meia maratona. Mais de 2.000 atletas estão inscritos e vão participar dessa competição nessa edição de 2019, tá? E a gente fica aqui nesse primeiro bloco. No segundo a gente volta a bater o papo com o Pedro Almeida, né? Que é o nosso professor de atletismo, formador de muitos atletas. E dá só um tempinho aí, a gente volta já já. E nesse bloco nós vamos conversar com o professor Pedro de Almeida, uma das maiores expressões do atletismo paraibano, brasileiro e internacional. Formador de atletas de alto nível, conhecedor profundo do que é o atletismo, há mais de 40 anos vive nessa estrada. Está aqui do meu lado. Quero agradecer a você, Pedro Almeida, pela presença aqui no nosso programa Cidade Esporte. E diga aí para o povo quem é o professor Pedro de Almeida, essa figura tão badalada no meio esportivo, principalmente no atletismo. Primeiro eu quero agradecer o convite que você me fez para vir aqui no Cidade Esporte, falar um pouco da minha história e, ao mesmo tempo, passar algumas informações no que diz a participação do Brasil nesses Jogos Pan-Americanos que estão acontecendo em Lima, né? Mas é isso, a satisfação é grande, vamos aqui. Professor Pedro, você é funcionário da Universidade Federal da Paraíba e é o homem responsável pela formação de muitos atletas que chegaram a competições internacionais, como a Olimpíada, campeonatos mundiais. Aqui no Brasil a gente não conta. E a Paraíba, através da sua formação, através desses atletas que você formou, tem despontado em nível de Brasil como um estado que revela valores no atletismo? É verdade, Ronaldo, isso é fato. Né? A Paraíba é um grande celeiro, assim como outros estados do Brasil, de atletas. Né? O que falta é uma política mais sistemática
né, no sentido de otimizar essa busca pelos talentos, né, e ao mesmo tempo, né, dar a condição para que a gente possa desenvolver os trabalhos, né, e fazer esses meninos mostrar o potencial que eles têm. Né? Hoje, de qualquer cidade que você, assim, onde você plantar, dá. Basta aguar e adubar com as ações específicas do esporte, que é o que a gente faz. Né? Mas isso, infelizmente, não acontece. É um caso, assim, eu acho que hoje, o que se destaca hoje é uma ação da Secretaria de Esporte do Estado, porque é necessário reconhecer a importância da realização dos Jogos Escolares da Paraíba, escolares e no campo do atletismo olímpico, dos Jogos Olímpicos e do paraescolar, né? Escolar e paraescolar, né? Porque o foco é a escola. É o nascedouro que a gente fala, né? Do grande talento, a galinha dos ovos de ouro é a escola. Você, na Universidade Federal da Paraíba, você tem treinado muitos atletas. Esse projeto da universidade, professor Pedro, ele é um projeto de incentivo ao atletismo aberto ou você tem que ser universitário? Não. É um projeto de extensão. Né, do Departamento de Educação Física, que tem o título de atletismo, formação de atletas para o atletismo olímpico e paralímpico. Né? Então, tem a finalidade específica de identificar e formar talentos. Tá certo? Ele é seletivo, né? Mas aquela história, não tem condição de você ficar atendendo todas as vertentes que o atletismo possibilita, né? Que pode ir desde da promoção da saúde, voltado para a promoção da saúde, a performance. A nossa performance. Você tem uma equipe que trabalha com você. Os atletas que chegam para o professor Pedro Almeida são aqueles promissores, aqueles que podem, a partir daí, ganhar um outro nível? Chega atleta de todo jeito, né? A questão é como a gente avalia inicialmente, né? E aqueles que apresentam um certo potencial, né? Que apresentam umas qualidades, né? Que a gente tem parâmetro para identificar quem, em determinado nível, né? Um resultado num teste de 60 metros aponta, né? A possibilidade daquele garoto vir ser um grande atleta, né? Então, baseado nesses parâmetros, nesses testes que a gente faz, a gente vai selecionando a garotada, né? Tanto os olímpicos quanto os paralímpicos. Agora, eu me recordo que, entre tantos atletas que você formou, eu me recordo do João Batista Eugênio, aquele atleta que disputou a Olimpíada de Los Angeles e que, por pouco, não conseguiu uma medalha para o Brasil. Saiu daqui da periferia, foi treinado por você, mas conseguiu alcançar. Já no Brasil, várias competições, venceu várias competições, até chegar à Olimpíada de Los Angeles. Ao quarto lugar na Olimpíada de Los Angeles. Chegou ao quarto lugar. Foram poucos centésimos, me parece, né, Pedrinho, a diferença? Foram 3 centésimos na diferença de João para a obtenção da medalha de bronze. Né? Mas eu quero fazer uma correção aí na sua explanação, que na época eu não era o treinador do João Batista Eugênio. O treinador era o professor Francisco Martins da Silva. Eu tive o privilégio de ser o assistente técnico dele. Assistente técnico. Então, para passar isso aí você mim também. Foi um grande aprendizado. Você foi a Los Angeles naquela época, não? Não, naquela época no máximo eu ia o Jubes. E ia como roupeiro na época. Em 84 eu viajava muito mais como... Por onde anda o João Batista Eugênio hoje? Você tem conhecimento? Tem, a gente conversa quase toda semana, a gente se fala, eu ligo para ele me liga, mas ele está aqui em João Pessoa, né? Tá aí, a vida cotidiana dele aí. Além do reconhecimento, professor, ele ganhou alguma coisa com essa Olimpíada, não, né? Não, na época João era de alto nível, patrocinado? Era de alto nível, né? Tinha um patrocínio muito bom, né? O momento ali foi muito oportuno para ele. Nesse aspecto, eu achei que ele teve algumas vantagens, né? Mas como tudo é passageiro, né? O tempo passa. A coisa passa rápido. E aí a vida vai apontando para outras coisas, né? Você também, além de ser treinador de atletas, formador de atletas, você também trabalha com
os atletas paralímpicos. E hoje me parece ser o treinador do Petrúcio, né? Petrúcio Ferreira. Não, sempre fui treinador dele, né? E hoje é o maior corredor, eu digo assim, do paradesporto olímpico. Um cara que, onde chega, ganha títulos e é muito importante, né, Pedro? Não tenha dúvida, né? Eu tenho muito orgulho de vir desenvolvendo esse trabalho com o Petrúcio desde 2014, foi quando ele chegou para vir treinar comigo, né? E importante também como isso vai agregando, passa a ser como uma espécie de imã, né? Que vai atraindo outros, né? Então hoje, ontem mesmo recebi uma mensagem de uma amiga minha, já com um garoto com uma deficiência semelhante à dele, está numa escola aqui no Valentino Figueiredo e esse menino está vindo para a gente avaliar. Certo. E pelas características que ela apontou dele, tem tudo para ser um atleta. Provavelmente vai ser um velocista. Vai ser um velocista. Né? Mas assim, fora Petrúcio, nós temos o Cícero Valdirão hoje, que é um top no lançamento do dardo, é um lança-dardo sentado, né? Ele é o terceiro do mundo hoje. Né? E tem o Jefferson Marinho, que é um outro velocista, um deficiente visual de baixa visão, que esse cara era para estar agora no Pan-Americano, mas também por 3 centésimos aí perdeu a vaga dele. Mas a gente continua fazendo o trabalho e na próxima semana vamos para São Paulo, todos eles vão competir e vamos com o intuito dele obter o índice para o Campeonato Mundial que vai acontecer em novembro em Dubai. Você já participou de Olimpíadas? Já fui a Olimpíadas, mas os campeonatos brasileiros, as competições aqui no país, você costuma viajar, né, Pedro? Eu fui... Até porque você, além de ser treinador, você também já foi árbitro de atletismo? Tudo passa... Não, fui árbitro e assim, a competição mais importante que eu trabalhei como árbitro foi nos Jogos Pan-Americanos de 2007 aqui no Brasil, né? Mas fora a atuação como árbitro, como treinador, eu peguei 5 seleções brasileiras, né? Acho que o evento mais importante que eu fui foi o Campeonato do Mundo no Canadá, com Jailma na época, quando ela tinha 17 anos, né? E nessa competição a Jailma foi 4ª colocada nos campeonatos, bateu o recorde sul-americano no heptatlo, que foi uma prova que a gente havia migrado ela do salto de altura para o heptatlo, considerando as características dela, né? Porque no salto de altura, com a altura dela, ela não dava para sonhar em uma Jailma tendo a vida inteira dela se dedicando ao salto de altura. Então, por uma questão de estratégia, de análise que a gente fez, a gente migrou ela para o heptatlo. E deu certo. Certíssimo, nunca tivemos um resultado tão expressivo como o dela, né? Mas fora ela tivemos Basílio, a irmã dela na sequência também, que era o lançamento do Basílio, Jailma Salles, Jusilene Salles, que era a irmã dela. Todas atletas formadas pelo Pedro Almeida. Jailma já foi a 3 Olimpíadas, viu? A única paraibana que participou de das 3 últimas Você Olimpíadas. tem acompanhado aí os Jogos Pan-Americanos agora de Lima. O atletismo começou no dia 27, com poucas competições, mas agora parece que esquenta a partir de domingo, aqui vamos ter as provas mais complicadas, ou seja, as provas mais exigentes. Pedro, nós temos atletas paraibanos nessa seleção? Temos a Andressa Moraes, é uma das melhores atletas hoje do mundo. A Andressa está entre as melhores do mundo hoje no lançamento do disco. Foi aluna daqui também, do projeto da universidade? Não. A Andressa foi formada no DED e é uma atleta formada pela professora Irenilton. Muito bom. Então é fruto do DED, eu gosto de falar do DED. Do tradicional DED, que é a Vila Olímpica Paraíba. Exatamente, agora a Vila Olímpica é uma coisa... O Departamento Estadual de Desportos, que era o DED, exatamente. Esse é inesquecível. Gosto demais de referendar o DED, porque lá foi o nascedor de muita gente. Nós temos aqui, Pedro, hoje na Paraíba, no projeto da universidade, ou qualquer que seja o projeto que você tenha acompanhado, atletas que podem futuramente estourar. Você tem algum promissor aqui? Temos. Em quais categorias? No Olímpico? No Olímpico. No Olímpico, assim. Aquela história, quanto mais novo é o atleta, mais a gente tem que ter cuidado em
Tem que ir lá não carimbar aquele menino como aquela menina, como uma promessa, como um atleta pronto. Entendeu? Não, tem que se trabalhar devagar. Mas você tem que ser cauteloso, você tem que ser prudente, tá certo? No prognóstico que você vai fazer, né, do que você acha que ele pode vir a ser. Né? Então, eu tenho muito cuidado de não ficar carimbando, esse aqui vai ser o cara, esse vai ser, tá entendendo? O Petrucci, quando chegou, algumas características nele apontavam realmente um potencial. Mas não dá para dizer para ele que naquele momento ele já ia ser o cara que ele é hoje. É verdade. Então a gente tem que ser prudente para depois não ficar tendo que, aquela história, ficar aqui vendendo uma coisa, um produto, né, que você não tem a certeza que vai ser o que você quer, né, o que você idealiza. Mas a gente tem hoje, agora mesmo, estou com um garoto de Patos, um menino muito bom, 15 anos, vai para os Jogos Escolares, está participar dos Jogos da Juventude, né, vai passar agora pela etapa final dos Jogos Escolares da Paraíba. Tem uma garota, Rainara, uma menina de 13 anos, tem uma formação na ginástica olímpica e no balé. A menina veio também do antigo DED, veio da Vila Olímpica, ela começou lá com o professor Eduardo Moreira, entendeu? E o ano passado ela tomou a iniciativa de vir treinar comigo, entendeu? Essa menina é uma garota assim que a gente está olhando com bons olhos, mas Entendi. é preciso, tem 13 anos, tem muita coisa, cautela, né? Muita coisa vai acontecer ainda no campo das transformações biológicas aí, para a gente estar aqui atirando e dizendo, não, essa menina vai ser Não, vamos trabalhar primeiro para depois, à medida que ela for maturando e o trabalho for amadurecendo, é que a gente vai podendo afirmar se realmente ela vai fluir ali para o top das grandes atletas mundiais. Professor Pedro Almeida, qual é a maior dificuldade hoje que se encontra para se formar um atleta? Ao passar pelo financeiro, a questão de investimento, questão de patrocínio, questão de como se prepara um atleta hoje e o que é que se tem de dificuldade para isso? Essa pergunta é engraçada, porque são muitas dificuldades que a gente enfrenta hoje, né? A primeira é onde o atleta está, certo. Né? O atleta está na escola. Né? Eu acho que os futuros e grandes atletas, todos estão na escola. A escola é como eu já falei aqui, né? É a galinha dos ovos de ouro. Existe a periferia, né? Tem um dos cantos que eu sou fascinado, se eu pudesse, que eu mais investia era na periferia, tá certo? Por quê? Porque ali tá, para mim, os talentos, os futuros talentos. Os grandes talentos estão ali, pela diversidade, enfim. Mas a gente não tem política pública, nem na Paraíba, nem no Brasil hoje, voltada exclusivamente para fomentar o esporte, tá certo? Eu sou de uma época que aqui em João Pessoa havia os Jogos da Primavera. Na época Lembro demais, fui atleta dele. Era realizado pelo Clube Astrea. Rapaz, era incrível a quantidade de participantes que os ginásios eram lotados em todas as modalidades. E daqueles jogos saíram muitos atletas aí para a seleção brasileira. Muita gente. Handebol, vôlei, o handebol basquete, o handebol era um dos grandes esportes ao lado do atletismo, da natação e do basquete, que revelavam atleta para o Brasil, tá certo? Era uma competição extraordinária, a quantidade de abertura dos jogos era um negócio encantador. Hoje, Ronaldo, você vai pode pegar na Secretaria de Educação, de Esporte, se você pegar o quantitativo de atletas de João Pessoa, que só da cidade de João Pessoa, que só do município tem mais de 100 escolas, pode pegar lá a participação dos atletas de escola municipal. Olha se tiver viu? De 10 não passa. Eu aposto com quem quiser que não passa de 10 alunos. Então, quer dizer, não existe uma política pública aqui a nível de município, entendeu? Voltada para fomentar o esporte na escola. Caramba, se não tem isso aí, quantos estão ficando no anonimato, tá certo? Quantos estão deixando de se envolver com uma prática saudável do esporte, de incorporar valores, de aprender valores, tá entendendo? De trabalhar a cidadania, tá certo? E, enfim. E descobrir. Agora, Pedro, um atleta hoje, quando ele chega a uma seleção brasileira, por exemplo, vai ser um atleta nacional de alto nível para disputar competições internacionais.
viabiliza para esse atleta aí a parte financeira? De onde é que vem? Como é que esse atleta vai se manter? O governo incentiva, entendeu? As empresas, a iniciativa privada. Existe uma política assim paralela? Paralela para esses atletas, não? Hoje para assim, poder viabilizar isso. A gente vai tudo na tora, como se diz, assim, vai tora. tudo sabe, eu acho que quem salva o atletismo hoje como um todo são o trabalho dos treinadores da abnegação das pessoas, tá entendendo? Essas pessoas que estão fazendo o atletismo acontecer e projetar muitos valores aí para o Brasil. Agora, quando chega numa seleção, não significa que você vai ganhar isso ou que você vai ganhar aquilo. Certo. Né? Você recebeu a convocação para uma seleção, você foi selecionado, você vai para o campeonato do mundo. Eu, quando fui na época, o atleta ganhava uma ajuda de R$200. Se fosse aqui para a Argentina ou fosse para o Canadá, era R$200. Quer dizer, muito pouco, tá entendendo? Né? Para você chegar. Para o extrato, né? Para a realidade do menino do atletismo, que não tem nem de onde sair de casa para vir para a pista, que muitas vezes são os treinadores que bancam, entendeu? Então, para você sair do país, é doloroso. Agora, você tem tudo pago, tá entendendo? Translado, tem estado, etc, etc. Entendeu? Mas isso não lhe garante tantas coisas. Você me falava aqui nos bastidores que o Brasil passa uma fase difícil no atletismo. Me parece que é a pior fase de todos os tempos. Como é que você está vendo aí, por exemplo, essa seleção de atletas que está no Pan-Americano agora? O Brasil, não me recordo, na última Olimpíada, a quantidade de medalhas que o atletismo conquistou para o país. Eu acho que foi um nível muito baixo ainda, foi. Baixíssimo. Quem salvou o Brasil foi o Thiago, né? O Thiago Braz no salto com vara. Verdade, acho que ali foi um grande resultado, né? Tivemos outros resultados, havia alguns finalistas, mas acho que o Thiago foi o grande, né? Acho que o Brasil foi muito feliz, e ele mais ainda, logicamente, todos nós do atletismo, ficamos muito felizes com o resultado dele. Mas assim, o Brasil sempre depende de uma pessoa e tem uma sorte ou alguma coisa que sempre um atleta está lá salvando a pátria, de modo geral, né? Então, mas os resultados que o Brasil aponta hoje, né? Nós temos muitos atletas hoje, entre os 8 melhores do mundo, do ranking mundial. Né? Nós temos no arremesso do peso, temos masculino, nós temos no lançamento do disco, feminino com a Andressa, aqui da Paraíba, né? Nós temos 400, nós temos vários atletas aí despontando a nível de ranking mundial. Agora, o que chama a atenção nisso é que o pior momento que o atletismo brasileiro já vive do ponto de vista de condição para o atleta, de investimento financeiro, porque hoje o atletismo vive graças a praticamente um clube. Existem outros clubes pelo país afora, mas que paga o atleta, basicamente só existe um, que é o Clube Esporte Clube Pinheiro. Existem outros, mas não pagam na proporção dele, entendeu? Então os outros é quase assim um clube que o atleta tem que estar para poder participar das competições oficiais. Mas comparando isso com os anos 70, que foi os anos que eu praticamente entrei no atletismo, sabe? Eu não vejo diferença, porque na época era romantismo, o atletismo era feito com romantismo. Certo. Né? Era aquela coisa romântica, fazia por amor, tá certo? Hoje não, hoje o esporte deixou de ser, assim, perdeu um pouco daquela sensibilidade social para virar um pouco uma sensibilidade capitalista também. Porque assim, é preciso entender que o atleta de alto nível é um produto. É um produto. Né? Enquanto produto, ele torna-se vendável. Vendável, tá, e tem que ter. E o patrocinador quer um retorno. Então, quanto mais visibilidade ele der, mais as marcas vão ter interesse de agregar a sua marca nele. Né? E isso também, pelo momento que a gente está vivendo, também não está acontecendo muito. E esses projetos militares que existem hoje, né? Isso não existia antes. Você hoje, um atleta de ponta, incorpora numa instituição militar, como Marinha, Exército e Aeronáutica, passa a ter aí uma graduação e vai viver a vida só para treinar e trabalhar ali? Não, isso foi uma iniciativa boa que surgiu nos governos anteriores, entendeu? Isso é uma condição mínima
né, para que os atletas tenham, Sim. de fato, um salário e tenham uma condição para poder investir na sua carreira. Porque o investimento na carreira do atleta requer muito dinheiro, porque ele depende, ele trabalha com uma equipe multidisciplinar. Certo. Normalmente a maioria dos atletas de ponta trabalha com uma equipe multidisciplinar. De massoterapeuta, fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, né? A menina do vôlei de praia tem 12 a 13 profissionais só para acompanhar aquelas meninas dando assistência, gente da estatística para analisar isso, para analisar aquilo outro, enfim. Olha um aparato, né? Para subsidiar quem? Um atleta de ponta, que são o pessoal do vôlei, que hoje realmente é um diferencial do Brasil, né? Você está viajando agora em dia 19 para o Parapan. Quando acabar o Pan-Americano, você vai participar do Parapan. Vai como treinador? Eu fui convocado agora pela segunda vez pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E estou integrando a seleção brasileira. E viajamos para o Brasil, para Lima no dia 19, Sim. Retornando no dia 1º de setembro. Professor Pedro de Almeida, eu quero agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo bacana sobre o atletismo. Com certeza, o amante do atletismo que nos acompanhar pelo Cidade Esporte vai ficar muito feliz, né? Primeiro em rever a figura do Pedro Almeida, essa figura que não muda, toda a vida foi dessa forma, um grande formador aí de talentos, de atletas, e desejar boa sorte nessa sua viagem para o Parapan e, acima de tudo, que você possa também ajudar o Brasil a trazer medalha. Quem sabe os atletas paraibanos tragam medalha, né? São fortes. Eu agradeço mais uma vez a participação, né? E digo que nós estamos indo com o Petrúcio Ferreira, que vai correr a prova dos 100 Sim. e dos 400 metros, e com Cícero Valdirano, que vai fazer, vai na prova do lançamento do dardo. Entendeu? Então vamos com esses dois atletas e vamos lá, trabalhar para que o Brasil seja e continue sendo o destaque no desporto paralímpico, no atletismo especificamente. Muito bem, conversamos com o professor Pedro de Almeida, né? Professor de atletismo, técnico, ex-ato de atletismo, um cara que tem uma experiência fantástica. Portanto, reportagem bacana aí, esse nosso bate-papo. Ficou legal, você pode aí, com certeza, nos acompanhar. O Cidade Esporte vai ficando por aqui. Você pode acompanhar essa edição através do canal da TV Cidade João Pessoa, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, tá bom? Recado dado, um abraço a todos, a gente se vê na próxima edição.